Olá, galerinha, tudo na paz? Aqui é Andrade Neves, professor de História, e esta aula foi preparada para você, que é o nosso aluno do sexto ano do Fundamental 2. Bem, se você lembra, a gente estava trabalhando a introdução à história. Falei a importância do papel de se estudar história, o ofício do historiador, e hoje, nesse pequeno vídeo, nós vamos falar sobre fontes históricas, né? Então, a história ela é escrita através das fontes históricas. Como é possível escrever sobre algo que você não presenciou? Então a gente escreve através das fontes. O que são essas fontes? São os vestígios que o ser humano vai deixando na Terra ao longo de sua passagem. Então, qualquer material que tenha sido transformado pela mão humana serve ao historiador como uma fonte histórica. Isto pode ter sido há 10 anos, há 100 anos, há 1000 anos, há 10 mil anos ou há 1 milhão de anos. Ok? Então, qualquer vestígio deixado pelo ser humano é uma fonte histórica. Nós podemos utilizar para a escrita da história. Existem vários tipos de fontes históricas, diversas. Vamos analisar aqui. Os primeiros tipos de fontes históricas, aquelas que são mais utilizadas, são as fontes históricas escritas, que podem ser jornais, podem ser livros, podem ser testamentos, podem ser inventários, pode ser o seu registro de batismo, sua certidão de nascimento, seu RG, seu caderno escolar, o seu diário, enfim, uma gama de diversos instrumentos que você utiliza para fazer um registro escrito. É uma fonte histórica. O outro tipo de fonte que nós temos são as fontes materiais. Essas fontes materiais podem ser a sua casa, pode ser uma cadeira, pode ser uma mesa, pode ser uma tela, pode ser uma grande obra como as pirâmides do Egito, pode ser algo deixado nas paredes por civilizações anteriores ou pelo homem pré-histórico. Você que é do Tareco sabe que na região existem muitas pinturas rupestres, que são fontes históricas materiais, ok? Então, através dessas fontes, nós também podemos escrever a história. O outro tipo de fonte são as fontes imateriais. O que são essas fontes imateriais? É a dança, é a capoeira, é a história que seus avós contam, né? Pode ser uma música, pode ser uma cantiga de roda, pode ser uma lenda, pode ser o folclore. Todas essas questões são fontes imateriais. São fontes que nós não podemos pegar, mas que servem também para a escrita da história. Beleza? Avançando aqui, veja, no sexto ano a gente vai estudar o quê? Qual é o período da história? Se eu bem me lembro, a gente colocou no caderno aí os tempos da história. A história é dividida em 5 tempos. A pré-história, a Idade Antiga ou Antiguidade, a Idade Média ou Medievo, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é esta que a gente vive hoje. No sexto ano, a gente estuda 2 períodos, 3 se o calendário nos ajudar. A gente começa falando da pré-história e da Idade Antiga, ou seja, nós vamos estudar as primeiras civilizações, nós vamos falar sobre o surgimento dos seres humanos, nós vamos falar sobre o Paleolítico, que é o período da pedra lascada, sobre o Neolítico, que é o período da pedra polida, o surgimento da agricultura, o momento em que o homem vivia da caça e da pesca, o momento em que o homem vivia na caverna. Esse período a gente aborda no sexto ano. E também é abordado a Idade Antiga, onde a gente vai trabalhar com o Egito, vamos trabalhar com a Mesopotâmia, com os hebreus, com os fenícios, vamos falar também do período da Antiguidade Clássica, que são os gregos, que são os romanos. Então, observe tanto de coisa que nós vamos estudar ao longo deste sexto ano. A pré-história ela é dividida basicamente em 3 períodos. A pré-história é o período mais longo da história. Veja, ela aborda o Paleolítico, período da pedra lascada, o Neolítico, período da pedra polida e também a Idade dos Metais. Nós vamos estudar cada uma delas separadamente. A Idade Antiga, como eu já pontuei para vocês, a Antiguidade Oriental, que vai da Mesopotâmia aos hebreus,
E a Antiguidade Clássica, que a gente trabalha basicamente Grécia e Roma. Galerinha, não é porque a gente está distante que não vai ter uma atividadezinha, não. Eu separei uma atividade muito simples de você fazer. Você vai selecionar em sua casa qualquer uma das fontes históricas que eu falei anteriormente. Reveja o vídeo se você ficou com dúvida. Vai separar esta fonte e vai contar um pouquinho da história desta fonte. Pode ser uma fotografia, pode ser uma carta, pode ser a certidão de casamento de seus pais, pode ser sua certidão de nascimento, pode ser sua própria casa, pode ser algum objeto da sua casa que tem um valor histórico significativo. Beleza? Você vai fazer esse vídeo e colocar no zap da sua turma. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.